Olá, eu sou a professora Maria Leoneide. Vou ficar com vocês nesta disciplina Estágio Supervisionado, Ação Docente nos anos iniciais do ensino fundamental. A nossa proposta de estágio é remota. Por quê? Porque segue o calendário da UVA 2021.1, tá bom? Então, assim, nós estamos no primeiro momento, que é o quê? Fazendo este levantamento inicial, organizando as equipes e vendo com vocês quais são as escolas que vocês pretendem realizar o estágio. Então, este é o primeiro momento. Quando vocês souberem, indicarem as escolas que pretendem realizar os estágios, nós vamos conhecer a escola, entrar em contato com a escola para entendermos como está sendo o plano de retorno presencial das aulas. Por quê? Porque foi lançado um novo decreto pelo governador do estado do Ceará, priorizando as atividades presenciais, na educação básica. Então, por isso, todos os municípios estão organizando seus planos de retorno às aulas presenciais. Então, tendo o nome da escola e município em que vocês pretendem atuar, nós vamos conhecer esta realidade, como que está sendo o plano de retorno, para a gente ver o que a gente vai fazer, para a gente refletir, A proposta é que, sabendo a escola em que você deseja realizar o estágio, você, de certa forma, tenha um plano de trabalho, porque você saiba o que você vai fazer. O plano de trabalho de estágio supervisionado remoto é um plano maior onde vai ter o quê? Neste plano de trabalho vai ter o quê? Todo um cronograma das ações com cargas horárias do que a equipe vai fazer durante o estágio. Vai ter o diário de campo, você vai ter que fazer o quê? Algumas entrevistas, uma entrevista com a professora da educação básica e pesquisas com os alunos. Você vai fazer um projeto de intervenção. Todas essas coisas estão organizadas e previstas aqui neste plano de trabalho. Então, é somente saber onde vai fazer o estágio? Não. Sabendo onde você vai fazer o estágio, você precisa de toda uma documentação, a carta de apresentação, o termo de compromisso, alguns ofícios, um ofício de encaminhamento e o plano de trabalho. O plano de trabalho é este aqui, certo? Estágio supervisionado remoto híbrido, Remoto híbrido, por quê? Porque com esse decreto do governo, nós precisamos saber como que estão as aulas nas escolas, porque vamos saber se continua remoto ou se está híbrido. Por quê? Tem que estar híbrido também, Por quê? Porque assim, não pode voltar totalmente presencial, porque nós temos as crianças do grupo de riscos. Então, as escolas, elas têm que seguir todo um protocolo, Então, não dá para voltar 100% presencial com todas as crianças agora, porque nós temos crianças do grupo de risco. Então, nós precisamos conhecer a escola para a gente entrar em contato e saber como que está sendo o plano de retorno presencial. Tá bom? Sabendo disto, eu e a equipe conversando com a escola, nós temos que apresentar o plano de trabalho, o termo de compromisso, a carta, de encaminhamento e ofícios. Ou seja, toda a documentação necessária para iniciar a prática do estágio. E ainda temos, as nossas aulas teóricas, tudo isso está incluído na sua carga horária de 80 horas, que é a disciplina de estágio, tá bom? Aqui você vai colocar os dados da faculdade, da universidade, que eu já vou colocar aqui, da UVA, os dados da escola, quando a gente tiver certeza que você vai fazer naquela escola, e quando a gente tiver entrado em contato com a escola também, descrições do plano
né? Quais são as descrições deste plano aqui? Trata-se de um convênio de estágio supervisionado remoto, híbrido, que celebra entre si, entre a UVA e entre a escola em que você vai realizar o estágio. Identificação, né? Plano de estágio supervisionado em pedagogia. Este documento define rumos e metas a serem desenvolvidas durante o estágio supervisionado remoto híbrido e normatiza alguns procedimentos, porque oferecendo parâmetros consoantes com o projeto pedagógico do curso de pedagogia. Gente, eu estou gravando aqui, aí tem um barulho aqui na rua, mas dá para ouvir o que eu estou falando, tá bom? Então, assim é pertinente esclarecer que este plano tem como objetivo o quê? É bom você ter esse plano de trabalho, plano maior, que vai orientar toda a sua ação, orientar os alunos no estabelecimento dos procedimentos legais necessários à realização do estágio e padronizar os planos de estágios, né? Para toda a turma, ou seja, todas as equipes vão receber este plano de trabalho, todas as equipes vão receber. Os projetos de intervenção é que serão, né, de acordo com cada equipe. Justificativa do plano de trabalho de estágio supervisionado, remoto e híbrido. O estágio curricular é componente obrigatório de formação do licenciado, né, em pedagogia, conforme determina a resolução CNSP de 2006. Sendo considerado como atividade eminentemente pedagógica prevista na matriz curricular, este estágio curricular, que o nome é Estágio Supervisionado, Ação Docente nos anos iniciais do ensino fundamental, deve ser realizado obrigatoriamente em instituições públicas nos anos iniciais do ensino fundamental, de forma remota e híbrida. Por quê? Porque as escolas estão retornando presencialmente. Sendo que casos específicos e excepcionais deverão ser analisados pela coordenação de estágio da UVA e a equipe pode entrar em contato comigo, vocês, né? Podem entrar em contato comigo para a gente conversar sobre essas questões, né? Quando a gente souber a escola em que você vai realizar o estágio. Então, eu coloquei aqui no formato remoto híbrida. Nós preferimos que seja remoto, porque as crianças do primeiro, segundo, terceiro ano, quarto, né, onde nós vamos atuar, ainda não se vacinaram, tá bom? E alguns de vocês tomaram apenas a primeira dose, por exemplo. Então, é uma justificativa para que seja realizado de forma remota. Ou híbrida, nós pretendemos que seja remoto. Se for híbrida, estes casos nós podemos conversar depois. Como é um grupo, uma equipe de 5 pessoas, né? Vocês podem se dividir de acordo com o cronograma que nós temos aqui. Deixa eu continuar apresentando aqui o plano de trabalho. As instituições escolares onde se realizarão os estágios devem ser indicadas, procuradas por vocês, alunos, por vocês, alunas, na cidade de Sobral ou nas cidades em que vocês moram, tá bom? Quando vocês indicarem a escola, eu preciso entrar em contato com a escola, tá bom? Eu preciso entrar em contato porque eu tenho que apresentar a equipe, tenho que apresentar o plano de trabalho juntamente com vocês, tá bom? Eu tenho que apresentar, ajudar vocês, né, a explicar como vai ser esse plano de trabalho. Eu tenho que entrar em contato com a escola para saber como que está sendo, né, os protocolos de retorno presenciais, tá bom? As negociações com o sistema de ensino devem ser a professora de estágio, eu, e vocês, a equipe, tá bom? Neste liame, o formato de estágio supervisionado remoto híbrido é amparado por leis em tempos de pandemia por Covid-19. Deste modo, o Ministério da Educação, MEC, por exemplo, autoriza desde março de 2020 a substituição de aulas presenciais por aulas remotas em todas as etapas de ensino, com exceção dos cursos da área de saúde, né? Você pode dizer, mas a área da saúde está atuando, né, presencial, né, com seus estágios, né? Porque foi uma lei, né? Tá aqui, está em lei, certo? Que continuam com os estágios presenciais.
O modelo virtual também foi utilizado nos estágios supervisionados. A UVA, por exemplo, tem um provimento número 9 de 17 de junho de 2020, onde aprova, as atividades remotas e nisso o estágio remoto. Respalda-se também na autorização do MEC, parecer número 19, do Conselho Nacional de Educação CNE, que autoriza as atividades remotas, híbridas, no caso aqui remotas, no ensino básico e superior até 31 de dezembro de 2021. E híbridas, por quê? Porque vão voltando, aos poucos em todo o país. As aulas não presenciais seguem até dezembro de 2021. Então, na UVA, de acordo com a resolução número 12 de 2021, aprovada pela CEP, pelo CEP, aprovou o nosso calendário. Este calendário 2021.1, que vai até dezembro. Então, é mais uma justificativa para este estágio supervisionado remoto, mais remoto, e muito pouco híbrido. Assim, nós queremos que seja mais remoto, tá bom? Mais na forma remota do que híbrida, por conta das situações que eu já falei. As crianças não se vacinaram e muitos de vocês, universitários, ainda tomaram, ainda estão na primeira dose da vacina. Então, todo esse cuidado, nós estamos pensando nessas situações. Assim, temos conhecimento dos decretos lançados pelo governador do estado do Ceará, que autorizam o retorno gradual das aulas, mas, mesmo assim, as universidades públicas, estaduais e federais do Ceará optaram por continuar com o ensino remoto, algumas já voltando, assim, muito timidamente, de forma híbrida, mais para as práticas de laboratórios e etc., até dezembro, com as justificativas de que, para o retorno seguro às atividades presenciais, será necessário o quê? Ampla vacinação, como eu falei, com primeira e segunda doses, quando for o caso, não só dos docentes, dos técnicos administrativos e dos colaboradores terceirizados, mas de todos vocês, de todos os alunos e alunas. Na UVA, a avaliação sobre a possibilidade de retorno às atividades presenciais em 2022 considerará o quê? As especificidades do público da UVA, Por exemplo, enquanto universidade de abrangência regional recebe estudantes de 53 municípios, da região norte, e que apresentam realidades epidemiológicas distintas da cidade de Sobral. Destarte, embora um estágio supervisionado remoto seja muito complexo em tempos de pandemia, de Covid-19, no entanto, todos os cursos de licenciatura conseguem realizar esse tipo de estágio, adaptado às condições e cenários atuais. Então, assim, as atividades são todas adaptadas, como eu falei, e são adaptadas aos planos de retornos, das escolas, tá bom? Este plano de trabalho, ele traz uma metodologia. O estágio supervisionado será realizado com 90% da carga horária de forma remota e muito raramente híbrida. Como eu falei, é de acordo com o plano da escola em que você vai atuar. Nós precisamos conhecer. Os estagiários, as estagiárias, utilizarão das mais diversas tecnologias da informação e comunicação, TICs, para as suas práticas. Objetivo geral: este convênio tem como objetivo a cooperação recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas entre a UVA e a escola. Aí traz aqui as finalidades, você vai ler depois, eu vou postar este plano de trabalho para vocês darem uma olhada. Resultados esperados: ampliar os conhecimentos da relação teoria e prática, habilidades e atitudes relativas à profissão docente do pedagogo, da pedagoga. Nos anos iniciais do ensino fundamental, sim, porque
porque a disciplina é estágio supervisionado, ação docente nos anos iniciais do ensino fundamental, período de execução, outubro de 2021 a dezembro de 2021. O cronograma com a carga horária toda dividida está aqui. No primeiro momento é o nosso encontro, nossas aulas teóricas, as orientações. Esta videoaula faz parte aqui dessa primeira etapa, dessa orientação. Eu estou orientando vocês com relação ao plano de trabalho. Planejamento, nós vamos nos encontrar para planejar umas coisas, elaboração do plano de trabalho e organização das equipes. Ou seja, o plano de trabalho já está aqui organizado. Nós só vamos fazer o quê? Nós vamos replanejar umas coisas, né, de acordo com as escolas em que vocês escolheram, em que as equipes escolheram. Então, 16 horas. Conhecimento da unidade educacional, aí vai ter que ser presencial, né? Eu coloquei 2 horas. Análise do PPP, Projeto Político Pedagógico, 4 horas. Conversa e entrevista com a professora da educação básica, em que você vai observar as aulas, 2 horas, via Google Meet ou WhatsApp. Observação das aulas de forma remota ou híbrida, né? Como é uma equipe de 5 pessoas, aí a gente pode ver depois, conversar essas coisas depois, tá bom? 20 horas, regência supervisionada. A regência de vocês eu pretendo ver, tipo, participar. Então, seria interessante que fosse remoto, porque eu poderia participar, né, de quase todas as equipes, ou de todas as equipes, eu quero participar. Então, nós vamos ver se dá certo, se dará certo, né? Então, a regência é interessante que tanto eu participe, quanto a professora da educação básica da disciplina. A gente precisa assistir, né, participar da regência de vocês, tá bom? 12 horas. Pesquisa com alunos, com as crianças. Vocês vão fazer uma pesquisa com as crianças, porque é de acordo com o projeto de intervenção. Vocês precisam fazer alguma coisa, perguntar alguma coisa que vocês vão trabalhar no projeto de intervenção, tá bom? Remoto, por meio de um link, né, de um formulário que vocês vão fazer, né, o Google Forms. Vocês vão captar informações para vocês, de certa forma, embasar o projeto de intervenção de vocês. Porque vocês já observaram, né? As observações também são muito importantes para a construção desse projeto de intervenção, tá bom? Elaboração do projeto de intervenção, 4 horas. Execução, 8 horas. Elaboração dos relatórios finais, 8 horas. E no final vocês vão ter que relatar as experiências. A equipe vai realizar esse relato, né, de forma remota. Carga horária total, 80 horas. Local de realização. As ações deste convênio são desenvolvidas preferivelmente, né, na cidade de Sobral. É preferível que seja na cidade de Sobral ou em todo o território do estado do Ceará, ou seja, na cidade de vocês, onde vocês moram, ou mais próximos, né? Supervisão e acompanhamento das equipes de estágios. Por mim, professora Maria Leoneide, pela coordenação de acompanhamento de estágio da UVA e pela professora ou professor da educação básica da escola concedente. Então, tá aqui, gente, ó, as fontes, ainda vou organizar aqui, tá bom? Eu só coloquei, mas não vou organizar. Diário de campo, aqui vai dizer o que é o diário de campo. Você não pode iniciar um estágio sem o diário de campo, tá bom? Não pode. Esse registro diário de campo é o registro diário das atividades. Eu já organizei aqui tudinho. Dia 1, a escola e seu contexto. Aqui são 2 horas que vocês vão ter que ir à escola, tá bom? Então, nesse formato aqui seria híbrido, né? Mas vai ter que ir para dar uma olhada na escola, viu? Como são 5 pessoas, aí vocês escolhem 2 pessoas, né? Ou, se quiser, como são 5, aí cada um faz um revezamento, por exemplo. Cada um vai dar uma olhada lá na escola, né? Faz assim. Depois, aí vocês têm umas perguntas aqui para responder a cada dia, certo? Que é o diário de campo. Aí coloca aqui o nome dos estagiários,
Dia 2, análise do projeto pedagógico, 4 horas, ó. Aí você vai escrever, vai responder umas coisas aqui. Aí aqui é o diário, aí vocês vão olhar depois que eu vou postar aí no sistema acadêmico. Deixa eu passar aqui, porque eu tenho que mostrar. Aqui é o diário de campo, tá bom? Está dentro do plano de trabalho, plano de ação, né? De estágio. Remoto, híbrido. Aí aqui, ó. Aqui também tem uma ficha de observação. Quando vocês forem, o primeiro momento que vocês vão na escola iniciar, tem essa ficha aqui para preencher. Tem algumas orientações quanto à conduta no estágio, tá bom? Tem aqui uma entrevista com a professora da educação básica, né? Tem algumas questões que vão ser colocadas aqui. Pesquisa com os alunos. É de acordo com o projeto de intervenção que vocês vão fazer. E essa pesquisa aqui, ó, deixa eu ver aqui. Essa entrevista com a professora da educação básica, vocês quem vão construir as perguntas, tá bom? Projeto de intervenção. Aqui é um roteiro. Tema, tem que ter um tema, seu projeto de intervenção. Qual é o tema? Né? TICs, por exemplo, o uso das TICs, o uso do WhatsApp nas aulas dos anos iniciais do ensino fundamental. Ou, não sei, outra coisa, né? Vocês vão ver aí, certo? Mais específicos. Aqui é como vai ser avaliado, né? E logo mais vem o relatório simplificado do estágio supervisionado remoto híbrido. Está todo aqui neste documento. Então, como eu falei, o plano de trabalho, deixa eu voltar aqui. O plano de trabalho de estágio é esse aqui. É um plano maior onde está todas as informações necessárias para que as equipes desenvolvam o estágio supervisionado. Tá bem? Tchau. Vou desligando aqui. Nós temos um encontro síncrono, tá bom? Nós temos um encontro síncrono na quinta-feira. Eu espero todos vocês e nós vamos tirando as dúvidas, certo? A cada dia, a cada situação que for aparecendo, nós vamos tirando as dúvidas, nós vamos refletir e nós vamos chegar, né, a uma resolução, tá bom? Vamos chegar aos acordos e dar tudo certo. Desse jeito, com diálogo, né, dá tudo certo. Então, vou desligando aqui. Tchau, bons estudos!